Na terça-feira, Ismail Haniyeh, um dos principais líderes do Hamas e organizador dos ataques de 7 de outubro de 2023 que mataram mais de 1.400 israelenses, foi devidamente eliminado. Também na terça-feira, em um evento de posse do presidente iraniano, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, apareceu junto do terrorista poucas horas antes de ele ser executado. Atrás do vice-presidente brasileiro, deputados iranianos gritavam morte aos Estados Unidos e morte a Israel. No mesmo evento, estava lado a lado com um dos principais grupos terroristas do mundo. Enquanto Lula enviou sua primeira-dama para se divertir em Paris com todas as pompas de um vice-presidente ou ministro de Estado, Alckmin foi obrigado a passar vergonha representando o Brasil ao lado da escória mundial. No vídeo, é nítido que ele estava um tanto quanto desconfortável, mas isso tem método. Não foi à toa que Lula fez questão de enviar seu vice para representar o Brasil em meio a carniceiros responsáveis pelos piores crimes contra a humanidade. Mas já voltamos a esse assunto para você entender o que de fato está por trás disso. Enquanto o Alckmin estava no Irã, o PT publicou uma nota oficial se colocando ao lado de Maduro, sendo conivente com a fraude eleitoral ocorrida na Venezuela. Lula minimizou a situação e preferiu dar cobertura para seu amigo ditador. Estou convencido que é um processo normal e tranquilo, afirmou Lula. Nesta terça-feira, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, declarou que a paciência está se esgotando devido à falta de dados concretos sobre o resultado das eleições na Venezuela. Isso prova que você pode votar para entrar no comunismo, mas não pode votar para sair. Todo comunista almeja ser um autocrata, e a história nos mostra que todo autocrata só sai do poder quando morto. Enquanto o Brasil ainda usa as urnas de primeira geração, a Venezuela usa em seu processo eleitoral as urnas de segunda e terceira geração, que imprimem uma segunda via do voto para a conferência do eleitor. Essa segunda via é automaticamente depositada em uma outra urna física. Então, em caso de desconfiança do resultado gerado pelo software da urna eletrônica, pudesse fazer uma nova contagem pública através dos votos impressos. Lá na Venezuela, depois de somados os votos, cada centro eleitoral emite uma ata eleitoral que equivale aos boletins de urna no Brasil. Só que nesta eleição, apenas 30% das atas foram disponibilizadas para a conferência, e todas as atas que foram divulgadas mostravam uma vitória esmagadora do candidato da oposição, Edmundo González. No entanto, o restante das atas até o momento que eu estou gravando esse vídeo não foram disponibilizadas. Além disso, estranhamente o site do Conselho Eleitoral da Venezuela saiu do ar após 80% da contagem das urnas, precisamente quando Edmundo González liderava a eleição. Maduro alegou que a queda do site foi causada pelos opositores, acusando-os de terrorismo cibernético. Com base nas atas disponíveis, a líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que González venceu com 70% dos votos. Contudo, os resultados oficiais divulgados pelo CNI, que é o TSE da Venezuela, apresentaram uma evidente inconsistência, somando 132,2% na totalização. Obviamente, uma eleição verdadeira só pode ter 100% de votos. Isso aconteceu porque 8 partidos teriam ficado com o mesmo percentual, 4,6%. Mas isso é matematicamente impossível. E como se não bastasse, um servidor do CNE encarregado da contagem publicou uma selfie no centro de informática, revelando inadvertidamente em todas as telas a esmagadora derrota de Nicolás Maduro em vários estados. Resumindo, a fraude está muito clara. Maduro ocultou a divulgação das atas eleitorais e impediu a contagem dos votos impressos. O resultado se deu após apuração secreta dentro do CNE, ou seja, é como se a Venezuela tivesse adotado o processo eleitoral brasileiro, onde não existe uma segunda via impressa do voto para a contagem pública em caso de desconfiança, e o resultado é simplesmente anunciado pelo TSE, e que é Mussar Duvirar da Lissura do processo vai preso. No Brasil, a pena pode chegar a 17 anos. Na Venezuela, até o momento que eu estou gravando este vídeo, foram confirmadas 11 mortes e 750 detenções. Como vimos, Maduro prometeu de 15 a 30 anos de cadeia para quem questionar o resultado das eleições. Na terça-feira, os capangas de Maduro sequestraram Fred Superiano, dirigente do principal partido de oposição. O general que comanda as Forças Armadas aparelhadas pelo chavismo afirmou que o país é alvo de tentativa de golpe pela extrema-direita. Todos esses acontecimentos vêm na esteira de anos de perseguição, censura
prisões ilegais e execuções sumárias fomentadas por uma ditadura sanguinária que é financiada com o dinheiro do narcotráfico. Mas para o descondenado na presidência do nosso país, tudo pode ser resolvido de maneira muito simples. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso e vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar, disse Lula. Esse vagabundo cínico sabe melhor do que ninguém que o processo foi fraudado, não só pela manipulação da contagem de votos, mas através da censura, perseguição e de prisões de opositores. Assim como tem plena ciência de que o judiciário venezuelano foi inteiramente aparelhado pelos chavistas, impossibilitando qualquer decisão favorável à oposição. A grande verdade é que as mãos de Lula estão sujas de sangue venezuelano. Ele ajudou a colocar Maduro no poder, financiou sua ditadura com vultosos empréstimos do BNDES e continua sendo um de seus principais aliados. Bom, mas vamos voltar para Alckmin lá no Irã. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi executado horas depois de estar com o vice-presidente brasileiro, foi um dos arquitetos do ataque contra a população israelense em outubro do ano passado, quando terroristas invadiram Israel e promoveram um verdadeiro massacre contra civis. Mais de 1.400 israelenses desarmados foram mortos com requintes de crueldade. Casas foram invadidas e famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram friamente assassinadas. Muitas mulheres, antes de morrer, foram violentadas várias vezes na frente de seus maridos e filhos. Bebês foram queimados vivos. Corpos foram mutilados. O caos e o horror instaurado por esses selvagens é inimaginável, e a maioria das vítimas foi queimada viva. Mas é claro que você não verá essas informações circulando no Estadão, na Folha de São Paulo ou em qualquer outro grande veículo de comunicação. E sabe por quê? Porque os donos da mídia brasileira estão alinhados com o Foro de São Paulo, organização supranacional fundada pelo Lula em 1990 e que tem como objetivo transformar toda a América Latina em uma imensa Venezuela. Inclusive, foi através do Foro de São Paulo que Lula aproximou o Brasil dos ayatollahs iranianos, dos ditadores africanos e de outras escórias comunistas que se espalham pelo mundo. Lula nunca escondeu seu amor pelos piores criminosos que a humanidade já produziu. Seus heróis foram sempre figuras nefastas e genocidas como Stalin, Mao e Fidel Castro, responsáveis pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Então, você deve entender que para Lula, o povo venezuelano não passa de um número. A miséria, a fome e as mortes de venezuelanos comuns são o preço que ele está disposto a pagar para transformar o Brasil em uma Venezuela. E a ida de Alckmin ao Irã é parte desse plano. É uma clara mensagem de alinhamento com o eixo do mal, com as ditaduras sanguinárias e com os piores terroristas do mundo. Alckmin, ao aparecer ao lado de Ismail Haniyeh, legitima a barbárie promovida pelo Hamas e envia um sinal claro de que o Brasil, sob o comando de Lula, está ao lado dos inimigos da civilização. Diante de toda essa realidade assustadora, é essencial que nós, cidadãos comprometidos com a verdade e a liberdade, permaneçamos vigilantes e engajados. A proximidade de figuras do governo brasileiro com regimes ditatoriais e grupos terroristas não pode ser ignorada ou minimizada. Precisamos apoiar o jornalismo independente, disseminar informações verídicas e combater a censura. A defesa da democracia, dos direitos humanos e da soberania nacional depende de nossa ação consciente e coletiva. Não podemos permitir que o Brasil se afunde em um abismo de autoritarismo e desrespeito à dignidade humana. A luta por um país livre e justo é contínua e necessita do esforço de cada um de nós. Obrigado por assistir. Se acha que meu vídeo foi útil ou interessante de alguma forma, considere curtir, comentar e compartilhar. Se não for inscrito, por favor se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.